Salve, salve galera! E aí, beleza? Beleza! Seja bem-vindo aí ao canal Electronics Technical Researches. E hoje aí, trazendo uma dica para vocês aí, ajudar a identificar aí um capacitor ruim, certo? Talvez sejam útil para vocês também, hein? Para quem não sabe, né? A gente vai precisar de um multímetro, né? Muitos utilizam a técnica de conferir a capacitância, né, do capacitor. Temos aqui o capacímetro aqui, escala de capacitância. Vamos descarregar o capacitor antes de medir a capacitância. Toda vez que você for medir capacitância no seu capacímetro, descarregue, utilize um resistor aí ou uma lâmpada, entendeu? Dependendo a voltagem que existe dentro do capacitor. Eu recomendo usar resistor, entendeu? Você vai lá, coloca um resistor lá, descarrega ele, certo? Vamos descarregar os três aqui. Um tempinho só para descarregar o capacitor. Certo? Está aqui. A dica é identificar um capacitor com defeito. Esse daqui já é um visivelmente identificado, porque ele está com levemente estufado aqui, ó, certo? Mas às vezes mesmo assim ele apresenta uma boa característica em relação a você medir a capacitância dele. Por exemplo, vou medir aqui esse capacitor que está meio estufado aqui, ó. Ele é um capacitor de 1500 microfarad, certo? Por 200 volts. Respeitando o capacitor eletrolítico, a maioria ele tem polaridade, né? Pino positivo e negativo. A faixinha aqui indica o lado negativo do capacitor, certo? Então vou ligar aqui a ponta de prova no negativo e a ponta de prova no positivo. E aqui a gente vai ter a medição da capacitância que existe o capacitor. Temos uma capacitância de 1330 microfarads. Mas está abaixo de 1500. Sim, mas tem uma tolerância de 10%, uma margem de 10% aí. Vou fazer a calculadora aí de 1500 menos 10%, vai dar aproximadamente esse valor aqui. Então tá dentro das especificações e recomendações, certo? Vamos medir esse outro por comparação, certo? Olha lá, 1350, dentro do padrão, certo? E vamos medir esse aqui também. Ele vai me dar uma capacitância de... Ele não mediu completamente ainda. Oxe, tem um visitante aqui, ó, no canal. Opa! Esse é meu gato. Olha lá, 1300 microfarad. Tá me dando uma capacitância um pouquinho abaixo dos 10%. Certo? Vou deixar ele de lado também aqui. Esse daqui já deu uma capacitância melhor. E esse aqui é o que tá estufado. Certo? É só isso, o capacitor tá bom? Existe mais um teste que você pode fazer para identificar se realmente ele está bom ou não. Qual seria? Você pega seu multímetro na escala de diodo, para quem não tem capacímetro, certo? Ou um multímetro que faz medição de capacitor. Pegue seu multímetro normal e coloque ele na escala de diodo, de medição de diodo, certo? Ou aquele que dá a continuidade, certo?
que você vai fazer? Você vai carregar o capacitor. Você vai colocar ele a ponta de prova negativa no negativo do capacitor e a ponta de prova positiva no positivo, e vai carregar o capacitor até ele chegar à escala infinita, que é o zero lá, o zero L. Olha lá. Carregou o capacitor. Carregou? Beleza. O que você vai fazer agora? Você vai pegar, você vai voltar para a escala de voltagem, certo? E vai colocar na escala DC de voltagem. Se o seu multímetro, se for comum, a escala de até 20 volts aí. Você mede a tensão que existe no capacitor. Eu tenho uma tensão de 3,1 volts. 3 volts, vamos considerar. Vamos fazer o mesmo com esse. Escala de diodo, vamos carregar ele. Lado negativo, lado positivo. Carregando o capacitor. Carregou o capacitor. Beleza. Vamos medir a voltagem. Temos uma tensão aqui de... caindo uma tensão. É um sinal de um capacitor ruim. Certo? Vou deixar ele aqui no meio. Vou pegar esse outro capacitor. Vamos lá na escala de diodo. Vamos carregar o capacitor. Capacitor sendo carregado. Escala infinita, capacitor carregado. Certo? Posso tirar aqui e colocar de novo, ó. Capacitor carregado. Esse barulho é do meu gato, que ele não sair aqui. Certo? Agora vamos medir a voltagem dele. E aqui eu tenho uma tensão de 3,1 volts. Certo? E no primeiro que a gente mediu, eu tenho 3,1 volts. Não descarregou. E esse aqui que tá embaulado, né? Eu tenho 2,2 volts e ainda continua caindo. Isso é uma característica de um capacitor ruim. Ele pode apresentar uma capacitância, como a gente viu. Quer ver? A escala de capacitor. Vamos descarregar o capacitor. Capacitor descarregado. Aqui, ó. Escala de voltagem. Capacitor descarregado. Agora a gente mede a capacitância. Vamos medir a capacitância dele. Olha lá. 1325. Razoavelmente está apresentando uma capacitância. Mas isso não quer dizer que ele esteja bom. Certo? Como a gente viu, com mais aquele teste de carregar o capacitor. Você carrega o capacitor. Carregou. Aí você vem na escala de voltagem e confere a tensão que existe no capacitor, que você carregou ele. A tensão começa a cair. É o que apresenta a característica do capacitor ruim. Certo? Isso daqui no circuito pode causar uma oscilação no circuito. Ou até acusar um curto ou danificar outros componentes. Certo? Vamos conferir no outro a tensão dos outros. Olha lá. A tensão não cai, está mais estável. Capacitor não é uma bateria, ele não armazena energia, mas devido à sua capacitância, suas características, ele segura um pouco de energia, entendeu? E temos aí 3,1 volts. Esse aqui estava apresentando uma capacitância um pouquinho diferente, mas ele está segurando carga, certo? Mas a sua capacitância, vamos descarregar aqui o capacitor. Já não confere
Aqui, ó. Olha lá, 1.300 e... Ele tá abaixo dos 10%. Entendeu? Funciona? Vai funcionar? Vai. Mas provavelmente pode ser que ele dê defeito futuramente. Já está um pouco abaixo da tolerância. A tolerância geralmente desses capacitores são 10%. De 5 a 10%. A margem de erro do valor especificado, né, no componente, né, pelo valor que ele apresenta. Então você tem essa margem de 10%. Abaixo disso, você já pode considerar um capacitor de baixa capacitância. Entendeu? Ainda tá de 350 para 318, tá perto, mas ainda tá baixo. Já baixou um pouco dos 10%. Entendeu? Mas a tensão dele ainda... Ele tá descarregado, né? Vamos carregar ele aqui, ó. Escala de diodo. Carregado. Escala de voltagem. 3,1 volts. Dá para usar? Dá para usar. Mas recomendado que substitua. Entendeu? Então isso é uma dica e uma amostra de características de um capacitor ruim. Você pode identificá-lo por ele estando estufado, ou às vezes ele não pode apresentar, mas como eu mostrei para vocês, olha a tensão desse capacitor aqui, negativo, aí ainda continua caindo, entendeu? Ele pode apresentar estar bom como este, pode apresentar uma capacitância dentro do especificado, mas ele pode apresentar essa característica. Se ele apresentar essa característica, é um capacitor ruim, sinal e sintomas de um capacitor ruim, certo? Que ele é para segurar uma pequena carga e uma tensão é para segurar. Vou usar como exemplo esse pequenininho aqui, ó. Ele é de 47 microfarad por 25 volts. Olha lá, 47 micro. Eu tenho uma tensão nele de, olha lá, 173 milivolts. Vamos carregar ele. Carregou, certo? Vamos conferir a tensão. Olha lá, eu tenho 3 volts. Tá caindo, tá caindo. Mas por quê? Devido à sua capacitância baixa. Então, a sua capacitância cada vez mais baixa, ele armazena um pouco menos de tensão, certo? Mas ainda ele vai segurar a tensão em um determinado ponto que ele vai estabilizar. Ele não vai abaixar e não vai subir essa tensão. Ele vai segurar armazenado. Ele não pode abaixar muito, entendeu? A tensão. Assim como esse daqui, ó. Ó, que continua baixando, continua caindo, pouco mais tá. Esse capacitor aqui, eu já havia feito um teste ontem com ele, deixei ele carregado junto com esses outros aqui, certo? Esses outros aqui permaneceu nos 3,1 volts e hoje de manhã, quando eu fui conferir a tensão desse capacitor, ele estava com 600 milivolts, não segurou carga nenhuma, tensão nenhuma. E no circuito onde ele estava, o equipamento estava apresentando anormalidades. O equipamento não estava funcionando corretamente. Então, aí eu identifiquei esse capacitor ruim. Além disso, ó. Escutou? Tá solto aqui dentro. Esse outro aqui não chacoalha. Ó. Mas esse, ó. Tá vendo? Mais um sintoma aí bem óbvio. O capacitor tá ruim. Beleza, galera? Então segue aí uma dica aí para vocês querem identificar um capacitor ruim aí, certo? Além de
você medir a capacitância dele não é o suficiente, certo? Você precisa realizar alguns testes aí para poder ver, conferir para ver se está bom, certo? Como esse que eu apresentei para você, de carregar o capacitor e ver se ele segura uma pequena carga de tensão nele. Se ele não segurar, provavelmente indícios de um capacitor ruim, além de estar embaulado. Geralmente capacitor embaulado não precisa nem testar, já substitua, já descarta. Entendeu? Se estufou, já houve alterações nas suas propriedades internas do componente. Certo, galera? Dá uma dica rápida aí para vocês aí. Espero que tenham gostado e que seja muito útil para vocês aí também, para quem não sabe aí. Beleza, galera? Tudo que é de bom para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!